Nos vídeos anteriores desta série, eu venho elaborando a minha tese de por que eu acredito que é impossível para os governos proibirem as criptomoedas. E neste vídeo eu vou explicar em mais detalhes como que um campo da matemática ajuda a explicar por que isso seria dessa forma. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, pois por aqui nós falamos sobre vários tópicos relacionados ao mundo financeiro, o que inclui assuntos como economia, mercados e de vez em quando alguns assuntos mais diferentes como matemática e química. E por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo aí no canal, deixa o seu like e aproveite e assiste o vídeo até o final para poder pegar todas as nossas dicas. E o cerne do argumento que eu vou fazer no vídeo de hoje é: mesmo se alguns países tentem proibir as criptomoedas, isso não vai acontecer em todos eles ao mesmo tempo. E, na verdade, quanto mais países proíbem criptomoedas, maior torna-se o incentivo para os outros deixarem elas legalizadas. Só que antes de seguir falando desse assunto, é útil poder imaginar quais seriam as motivações que políticos poderiam ter para empreender uma proibição ou pelo menos uma severa restrição no uso de criptomoedas ao redor do mundo. E, na minha opinião, as principais alegações que governos poderiam fazer para poder proibir ou pelo menos restringir as criptomoedas é que elas facilitam a sonegação de impostos, são utilizadas para financiar atividades criminosas, permitem a evasão de divisas e podem ser utilizadas como formas de lavar o dinheiro. E mesmo que essas sejam as alegações mais provavelmente utilizadas, a verdade é que todas elas são furadas, porque todas elas já são amplamente realizadas hoje em dia utilizando a moeda dos próprios governos. Então, se fosse para dizer que moedas assim facilitam atividades criminosas, então real, dólar e euro deveriam ser proibidos hoje mesmo de maneira sumária. Afinal de contas, você pode muito bem fazer lavagem de dinheiro via métodos convencionais, utilizando bancos, utilizando empresas de fachada, utilizando laranjas e vários outros métodos. Então, as criptomoedas, na verdade, não trazem muita coisa nova para isso. E, de fato, sempre que governos e políticos vêm com essas alegações para poder justificar algum tipo de restrição contra criptomoedas, saibam que isso trata-se de uma mera desculpa, pois a verdadeira motivação, aquilo que está por trás das palavras, é uma ameaça que os governos sentem ao monopólio que eles têm da emissão da moeda. Pois, como todo monopolista, o que eles mais querem é manter esse monopólio para si. Então, se os governos começam a se sentir ameaçados por moedas competidoras, certamente eles tentariam de todas as formas suprimir tal tipo de moeda. Ou seja, em qualquer momento, atual ou futuro, que algum governo vier tentando fazer isso, saiba que o que ele na verdade está confessando é que ele se sente ameaçado. E o que acontece no mercado de moedas, como eu já expliquei em alguns outros vídeos anteriores, principalmente no que tange ao chamado teorema da regressão e ao mercado de moedas, para quem não sabe, é um tema que eu já tratei neste outro vídeo aqui no izinho. E nesse mercado de moedas, o que acontece é que eventualmente, uma única moeda torna-se dominante e vai aos poucos expulsando as outras. Inclusive, isso foi parte do motivo que levou o ouro a ser adotado como a moeda mais amplamente usada no mundo ao longo da história. Mas agora que nós já entendemos qual seria a motivação dos governos, podemos entrar a fundo em por que eles não conseguem proibir. E o resumo do argumento aqui: quanto mais países proibirem, isso acaba incentivando os outros países a legalizarem. Isso é uma coisa que pode ser explicada por um campo do conhecimento matemático conhecido como a teoria dos jogos. E a teoria dos jogos é um ramo da matemática aplicada que estuda situações estratégicas e as formas como os diferentes jogadores tentam tomar ações no sentido de gerar o maior retorno para si. E um dos conceitos mais importantes para o nosso caso, que vem da teoria dos jogos, é o chamado dilema do prisioneiro, que é uma situação que explica que as ações tomadas por pessoas num ambiente em que um não confia no outro tendem a ser pior para
todos envolvidos simultaneamente. E para explicar esse dilema para vocês, vou contar uma história. Eis que existiam dois criminosos, criminoso A e criminoso B. Eles marcavam de roubar vários estabelecimentos, lojas e bancos juntos. Só que aí, num belo dia, eles são presos e levados para a prisão, onde iriam aguardar julgamento. Só que aí, a inteligência da polícia suspeitava que existia alguém por trás desses dois criminosos e que ficava orquestrando os crimes. E por isso, o policial, em busca de descobrir mais informações, vai em cada um dos dois bandidos e oferece para eles um acordo um tanto quanto peculiar. Primeiro, ele vai no criminoso A e dá para ele a opção de ele confessar os crimes cometidos pelo criminoso B, além de delatar quem é a pessoa que está por trás deles dois. E caso o criminoso A aceite o trato, ele vai ser solto imediatamente sem ter que cumprir uma pena. Ao mesmo tempo, o criminoso B, cujos crimes foram confessados pelo A, vai acabar pegando 10 anos de cadeia. Aí depois disso, o policial se retira da cela do criminoso A e vai para a cela do criminoso B, onde ele vai propor para o B o mesmo trato que ele fez para o A, ou seja, confessar os crimes do outro e ser solto, ou ter que cumprir a pena normal na cadeia, que caso nenhum dos dois criminosos confesse, será de apenas 6 meses. Então nós temos aí uma situação onde para cada prisioneiro, a melhor situação possível é que ele delate e confesse os crimes do seu comparsa, gerando uma perda maior para ele e se livrando. Só que aí os prisioneiros ficam presos num verdadeiro dilema sobre confessar ou não. Pois por um lado, se nenhum dos dois confessar, ambos eles vão ser soltos depois de 6 meses. Só que perceba que esse resultado, que é o melhor para os dois, só pode acontecer se um prisioneiro confiar no outro. Ou seja, se os dois soubessem por convicção que o outro não iria confessar os crimes, então ambos poderiam permanecer em silêncio para poder pegar uma pena mais leve. Só que caso eles não confiem um no outro, então certamente eles vão preferir ambos confessarem. E nesse caso, os dois vão acabar saindo prejudicados, pois terão suas penas aumentadas. Esse é o chamado cenário não ótimo para todos os envolvidos. E esse dilema é utilizado em vários ramos da economia, principalmente no que tange a competição entre empresas. Pois o motivo de esta ilustração ser chamada de o dilema do prisioneiro é porque eles ficam numa situação complicada, onde confiar no outro levaria a uma situação melhor para todos, mas que também carrega consigo o risco de a pessoa que confia acabar saindo prejudicada. E é justamente por isso que eu digo que as criptomoedas na prática são impossíveis de serem proibidas a âmbito global. Por quê? Perceba que já existem várias empresas, fundos e demais empreendimentos ligados às criptomoedas. Então, caso um país proíba, as empresas relacionadas a esse setor iriam acabar migrando para outro país que fosse mais favorável. E o que acontece é que, quanto mais países vão proibindo criptomoedas, toda essa indústria montada a isso vai tender a se deslocar para outros locais. E o país que receber tais empreendimentos vai acabar desenvolvendo e muito a sua economia. E por causa disso, muitos países proibindo aumenta o incentivo para os outros países restantes permitirem, pois esses que permitirem iriam acabar se beneficiando muito com isso. Ou seja, percebe como é a mesma coisa que o dilema do prisioneiro? Pois para todos os países, o melhor seria todos proibirem criptos ao mesmo tempo. Só que eles só conseguem fazer isso se todos os países confiarem uns nos outros, o que na prática nunca acontece. E aí onde entra também uma aplicação da teoria das bandeiras, pois se você sair espalhando sua vida ao redor de diferentes países de maneira a sempre pegar aqueles que são melhores para determinados aspectos, você acaba se beneficiando do fato de que os governos de países estão presos nesse dilema do prisioneiro. Pois para todos eles seria melhor todos proibirem criptomoedas ao mesmo tempo. Só que se muitos proíbem, os outros que não proíbem ficam muito incentivados a atrair para si todas essas indústrias e crescer com isso, de maneira inclusive a inviabilizar as ações dos outros. É claro que no dilema do prisioneiro que eu expliquei até agora, eu analisei a situação para 2 prisioneiros. Só que numa situação com centenas desses, em que cada
cada prisioneiro representa um país, tem-se uma dinâmica mais ou menos semelhante. Alguns deles vão escolher confessar o seu parceiro e ficarem caladas, e esses são os que vão sair mais prejudicados. Um exemplo muito recente disso é a China em 2021, que resolveu banir a mineração de criptomoedas, levando a um tremendo êxodo de mineradores de Bitcoin que se mudaram para outros países. E alguns dos que saíram mais beneficiados nessa história foram o Cazaquistão, que recebeu parte deles, Estados Unidos, que recebeu uma outra parte, e a Islândia também, já que é um país que conta com uma energia mais barata e um clima frio que ajuda muito na refrigeração. Então, em resumo, caso o ambiente regulatório no futuro venha a se tornar hostil a criptos, saiba que isso vai gerar um incentivo muito forte para que, em algum lugar do mundo, exista um ambiente regulatório favorável às criptomoedas. E é para esse lugar onde você pode migrar seus ativos, seu negócio e tudo mais. Isso é mais uma aplicação da teoria das bandeiras, que é algo, inclusive, que eu já mencionei em outros vídeos aqui no canal, como esse que vou deixar para vocês aqui. E é justamente essa falta de organização a nível internacional e uniformidade de leis que gera muitas oportunidades de arbitrar essas diferenças. Então, em resumo, se as leis do seu país forem te encher o saco ou forem inviabilizar seu negócio, basta você migrar para locais mais convidativos. Isso pode ser, por exemplo, você resolvendo fugir da Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que obriga você a fazer uma série de reportes muito detalhados e muito difíceis acerca de suas movimentações com criptomoedas. E esse era o resumo do vídeo de hoje. Conforme explica a teoria dos jogos, sempre vai acabar havendo algum local favorável. E essa é a grande lição do vídeo de hoje, pois nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.